Nós já viemos esperando chuva, viu? Com certeza, eu estava lembrando disso. O ano passado Choveu muito, é verdade. Choveu bastante também, então a gente já estava até meio preparado. É uma satisfação muito grande estar aqui com vocês, me sentindo sempre muito honrados com o convite para estar aqui na casa de vocês participando dessas atividades. Eu sou a Natália Luísa, esse é o Diego Carvalho, e nós somos aqui do Integrar, aqui pertinho. E vamos falar um pouquinho então hoje sobre os males no mundo. Essa é a nossa proposta. Acho que é um pouco da proposta de vocês, de tema da semana como um todo. Hoje nós vamos falar dos males de maneira mais geral. E o primeiro destaque que nós faríamos dentro desse tema é a preposição que nós escolhemos, o no. Os males no mundo e não os males do mundo. Porque esse no, ele vai nos dar uma conotação. Ideia, uma conotação de lugar, né? Enquanto que o do daria uma conotação de pertencimento. Para a gente poder entender que esses males, né, dos quais nós vamos falar, e os outros palestrantes vão falar nos outros dias também, são experiências inerentes à nossa fase evolutiva e experiências pelas quais nós passamos como seres em evolução no mundo. Elas não são próprias, né, específicas do mundo, mas é da forma como nós nos relacionamos com essas experiências no nosso processo evolutivo, né? E para falar a respeito desses males, nós distribuímos em duas categorias. Fizemos essa opção para ficar mais fácil. Nós vamos falar então primeiro dos males materiais ou relativos às questões materiais e dos males morais, que são mais relativos às questões do espírito, da alma, do sentimento, da emoção. Vamos começar falando pelos males materiais, talvez porque eles são um tanto mais concretos para nós. Concretos em que sentido? No sentido de que para nós é mais mensurável, que nós conseguimos identificá-lo, visualizá-lo com mais facilidade, porque é mais palpável. Então, em se tratando de males materiais ou relativos às questões da matéria, o primeiro, né, o que mais nos chama a atenção é a situação da miséria e da pobreza no mundo. E para começar a falar a respeito desse tema, como a proposta é fazermos uma palestra musical, nós vamos trazer uma música, né? Uma música sobre esse assunto. E eu diria que é uma música um tanto desconcertante, se a gente for parar para pensar na letra dela. Então, peço que vocês ouçam a música com bastante atenção, sobretudo na mensagem que ela nos traz, para que a gente possa começar a nossa reflexão a partir daí, da letra dessa música. Pode ser? Claro. O nome dessa música é Dor e Confiança. É uma composição de um músico, de um artista do Rio de Janeiro que se chama Alan Filho. Pés descalços, mãos marcadas, moradores nas calçadas, esquecidos como a própria noite. Rosto triste, olhar tão claro, na esperança de um amparo. O silêncio mostra a própria dor. Sem perceber, finjo não ver e prefiro evitar.
olhar tão raro, na esperança de um amparo, o silêncio mostra a própria dor. Sem perceber, finjo não ver e prefiro evitar, prefiro ter olhos de ver e mãos de ajudar e amar como ele amou. Pés descalços, mãos marcadas, Jesus Cristo nas calçadas, esquecido como a própria noite. Rosto triste, olhar tão raro, na esperança de um amparo, o silêncio mostra a própria dor. Sem perceber, finjo não ver e prefiro evitar, preciso ter olhos de ver e mãos de ajudar e amar como ele amou. pés descalços, mãos marcadas, Jesus Cristo nas calçadas. Esquecido como a própria noite. Eu disse que essa música é um tanto desconcertante, vocês se lembram? Antes da Sim. gente começar a cantar. Sim. E eu disse que essa música é um tanto desconcertante porque ela nos traz, às vezes, o modo como a gente passa por cima dessas pessoas que estão tão necessitadas e não percebe, não consegue olhar para a dor do outro com essa sensibilidade que nos faz querer ajudar. Ela é desconcertante primeiro por isso, né? Por nos mostrar às vezes que a gente não consegue perceber esse sofrimento. E segundo, porque ela faz um trocadilho. Eu não sei se vocês conseguiram perceber. Entre a primeira parte e a segunda parte, em um trecho da música, ela muda uma palavra que muda todo o significado. Lá no começo, a gente fala, moradores nas calçadas, esquecidos como a própria noite. E na segunda parte, vocês prestaram atenção? O que a gente fala? Jesus Cristo. Então, ela nos chama a atenção para a necessidade de olhar para essas pessoas como nós olharíamos para o próprio Cristo. E ela me lembra muito um trechinho específico do Evangelho de Mateus, né, que nós temos a oportunidade de estudar de modo mais aprofundado e à luz da doutrina espírita no Evangelho segundo o Espiritismo, quando ele fala, né, o Senhor separou os seus servos, né, entre aqueles que são bons e aqueles que não são tão bons, e aí ele fala que esses que são bons é porque tive sede e me deste de beber, tive fome e me deste de comer. E aí um deles pergunta, mas quando foi, Senhor, que eu fiz isso? E ele fala, porque cada vez que fizeres qualquer uma dessas coisas, um dos pequeninos que te rodeiam é a mim que fizestes. Então, ele nos traz, né, essa necessidade de olhar para os nossos irmãos
que são materialmente mais carentes, com esse olhar mais sensível e com esse olhar bondoso, entendendo que a gente está fazendo pelo outro, ao mesmo tempo a gente está fazendo pelo próprio Cristo, por Deus, que criou aquele ser e não foi por sofrimento, né? No Livro dos Espíritos, tem uma pergunta sobre essa questão da miséria, né, que é bastante interessante, que é a seguinte: por que Deus deu a uns a riqueza e o poder e a outros a miséria? Vocês já pararam para se perguntar sobre isso? Quando a gente se depara com tanta situação de miséria e de pobreza, vocês já se perguntaram por quê? A gente perguntava, né? Mas depois a doutrina vem e explica, né? Mas sem a visão da doutrina, né? Com a reencarnação e tudo mais, fica esquisito para a compreensão. Você falou um ponto crucial. Porque se a gente olhar somente para a vida presente, somente para essa encarnação em curso, eu não consigo enxergar justiça. Como é que Deus permite que uns nasçam tão ricos, né, com tanto recurso, e outros nasçam com tão pouco, tão necessitados, tão carentes e passem por tanta falta, né? Se a gente olhar só para essa vida, a gente não consegue entender. Mas a doutrina espírita traz a chave para compreender não só esse, mas muitos outros fenômenos. E essa chave é a lei da reencarnação. Lá nessa resposta do Livro dos Espíritos, os Espíritos respondem o seguinte, vou repetir a pergunta: por que Deus deu a uns as riquezas e o poder e a outros a miséria? E os Espíritos respondem: para provar cada um de maneira diferente. Aliás, sabeis que os próprios Espíritos escolheram essa prova e frequentemente nela sucumbem. Ou seja, são experiências distintas que às vezes são necessárias no curso evolutivo do espírito para que ele desenvolva algumas virtudes. Essa prova da miséria, por exemplo, muitas vezes ela auxilia o espírito a desenvolver a paciência, a resignação e principalmente a fé, a humildade. Por outro lado, a gente precisa pensar que ele não vai viver todas as vidas dentro da miséria. Se em algum momento ele vive na miséria, em outra oportunidade, ele pode ter mais recursos, o que não deixa também de ser uma prova para o espírito. E na pergunta seguinte, ele vai explicar isso de modo um pouco mais detalhado, né? Que a riqueza para o espírito também é uma prova, para que ele deixe de pensar só em si, para que ele não pense só em si, e utilize também aqueles recursos que lhe foram concedidos, também em prol do outro. E quando a gente pensa nessa questão, né, da justiça, dessas provas, seja riqueza ou miséria, a gente tem que tomar muito cuidado para não fazer uma confusão. Porque se por um lado eu compreendo à luz da doutrina espírita que nenhuma experiência é ao acaso, que a providência divina é perfeita e que tudo que a gente vive, Deus permite e de alguma forma nós vamos tirar proveito daquilo, isso não significa que eu não deva interferir. Porque senão a gente pode pensar assim, não, ele que está lá vivendo nessa situação de miséria e de pobreza, ele está vivendo porque ele precisa disso, então eu não devo interferir. Deus quis assim. Opa, vamos lá pensar direitinho, raciocinar se é isso mesmo? Qual que é o ensinamento maior que o Cristo nos trouxe? Faça o que eu gostaria que o outro te fizesse. Isso. Amar ao próximo como a si mesmo, amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo, que implica fazer ao outro aquilo que eu gostaria que ele me fizesse. Então, vamos nos colocar no lugar do outro. Se fosse eu naquela situação de miséria, será que eu não gostaria de ser ajudado? Né? Então, da mesma medida que a gente sabe que nada é por acaso, a gente entende também, até
de Mateus que eu acabei de citar, que é nosso dever sim auxiliar. E o Espiritismo vem ainda mais forte nisso, quando ele diz: fora da caridade não há salvação. Não há salvação. Então, é sim a nossa responsabilidade, por outro lado, amenizar na medida do possível, dentro dos recursos que a gente dispõe, o sofrimento daqueles que nos cercam, né? Aqui a gente está falando das questões materiais, mas também serviria para outras questões relacionadas às aflições morais, né? E sobre essa questão da caridade, tem também uma outra música que talvez até vocês conheçam, porque acho que ela é um pouco mais popular, e que nos explica sobre a importância de a gente fazer a caridade, de a gente pensar no outro. O nome dela é Balada da Caridade, e nós não sabemos, né, a autoria dela é desconhecida, mas é uma música bastante conhecida no cancioneiro popular espírita. E com a fala que a Natália fez, eu estava pensando ali, né? Os males realmente estão no mundo, não são próprios do mundo, porque tanto a riqueza quanto a pobreza, ele vai ser um mal ou não de acordo com a forma que nós olharmos para ela, né? Tem muita gente que, eu mesmo, quando eu era muito pequeno, a gente tinha uma senhora que morava perto da casa dos meus pais, que ela tinha acho que 7 ou 8 filhos, e ela não tinha praticamente nada. Ela era a pessoa que mais ajudava a minha mãe. Ela ganhava uma coisa, ela ia lá e doava. Então, para ela, a miséria não era algo pesado, não era um mal. Né? Assim como para muita gente que tem dinheiro, que é abastado financeiramente, aquilo é um mal e não necessariamente um bem. Então, os males estão no mundo de acordo com a maneira que nós os enxergamos, né? Legal. É verdade. A ótica, né? Verdade. Para mim, a chuva no telhado é cantiga digna. Mas o pobre meu irmão, para ele a chuva fria vai entrando em seu barraco e faz lama pelo chão. Para mim, o vento que assobia é noturna melodia, mas o pobre meu irmão ouve o vento angustiado, pois o vento esse malvado lhe desmancha o barracão. Como posso ter sono sossegado se no dia que passou os meus braços eu cruzei? Como posso ser feliz se ao pobre
nossos corações estão aplaudindo vocês. Eu cresci ouvindo essa música, nossa, verdade. Era católica, né? Cresci ouvindo ela. Era católica. Então, essa música, ela bate forte, porque ela diz: como é que eu posso ter sono sossegado se no dia que passou, os meus braços eu cruzei, né? Sabendo que tanta gente necessitada ao redor. Então, não é Deus que cobra da gente, é a nossa própria consciência. A partir do momento em que a gente consegue entender, a nossa consciência não nos dá sossego. E aí a gente começa a perceber que a gente só consegue se sentir verdadeiramente alegre, pleno, feliz, a partir do momento em que eu estou limpo com a minha consciência, em que eu tenho essa sensação de dever cumprido. E é nesse sentido também que nós falamos da prova da riqueza, né? Porque não tem aquele ditado, né? Muito será cobrado, a quem foi dado, a quem muito foi dado, muito será cobrado, né? E aí, voltando lá na questão do Livro dos Espíritos, a próxima pergunta que eu tinha comentado com vocês: qual das duas provas é a mais terrível para o homem? O da infelicidade ou a da fortuna? E os espíritos respondem: tanto uma quanto a outra são terríveis. A miséria provoca lamentação contra a providência, e a riqueza leva a todos os excessos. E aí, quando passa o tempo e a pessoa percebe que ela podia ter feito tanto com aquele recurso e não auxiliou nada, só utilizou em proveito próprio, aí é a hora que a gente realmente não consegue mais ter sono sossegado, né? Então, isso foi um pouquinho, né, daquilo que a gente entende aí dos males, que, como o Diego muito bem falou, são muito mais da maneira como a gente vivencia as experiências, né, relacionados à matéria. Mas tem um outro lado aí também, que são os males morais ou os males da alma, né, aqueles que são relativos ao espírito, ao sentimento. E como nosso tempo ele é limitado, nós precisamos também fazer um recorte, né, e trazer aqui alguns pontos principais. E aí, quando eu pensei nos males da alma, né, que eu precisava selecionar apenas alguns, o primeiro que me veio à mente, que eu achei que eu precisava trazer, que a gente achou que precisava trazer, foi a questão da depressão. Porque muitos já têm considerado a depressão o mal do século. E aqui no Brasil, algumas pesquisas já têm mostrado que essa doença ela tem evoluído de maneira mais rápida do que se esperava. E que a nossa população já passou à frente de muitos outros países em termos de quantidade de pessoas medicadas por conta de depressão, que consomem antidepressivos e ansiolíticos, né? Porque normalmente um fator também vem aliado ao outro, né? A ansiedade é um dos fatores. Então, o que é a depressão? A depressão é uma doença psíquica, é uma patologia relacionada ao psiquismo da pessoa e que se manifesta principalmente pela tristeza, pela apatia, pela falta de vontade de fazer as coisas e traz inclusive sintomas físicos também, como problemas de sono, distúrbios no sono, na alimentação, entre diversos outros fatores. Materialmente, né, olhando só o aspecto material, ainda não dá, pelos estudos que já se realizaram, para ter uma ideia muito certa de qual é a causa dessa doença psíquica. Porque muitas vezes a gente pensa que a depressão ela vem apenas depois de um grande trauma, né? Que a pessoa viveu um grande trauma, a morte de alguém ou algum acidente, alguma coisa assim, e que depois disso a gente acaba desenvolvendo, né, a depressão. E isso não é verdadeiro, né? Muitas vezes
não tem um gatilho que seja algo muito significativo, né? Mas essa doença às vezes aflige mesmo assim as pessoas. Já se sabe de alguns fatores que contribuem, por exemplo, já se sabe, por exemplo, que há uma predisposição genética, que às vezes é um fator que auxilia para que a pessoa em algum momento da vida tenha depressão. Mas entre pessoas da mesma família que têm, né, a predisposição, então, algumas desenvolvem e outras não. Então isso ainda não é muito claro. Mas, mais uma vez, o Espiritismo vai lançar luzes sobre essa questão, né? E a gente vai entender, então, principalmente a partir da psicologia espírita, com aquilo que a Joana de Ângeles traz por meio do Divaldo a respeito dessa doença psíquica, que a depressão, ela é do espírito. Ela tem a sua gênese, né? Ela é construída, ela é criada no espírito. Apesar de se manifestar também no corpo, a sua origem está no espírito. E aí, a Joana tenta explicar isso. Ela diz assim, ó: a depressão tem a sua gênese no espírito, que reencarna com alta dose de culpa quando renteando no processo da evolução sob fatores negativos que lhe assinalam a marcha e de que não se resolveu por liberar-se em definitivo. Então, muitas vezes, ela é o resultado de questões que ainda não estão muito bem resolvidas e que eu trago no meu espírito de experiências de existências anteriores. E aí, ela cita um fator aqui, não sei se vocês observaram, muito importante, que é o da culpa. Da pessoa que identifica que cometeu um erro e não se perdoa por isso. Mesmo que isso seja inconsciente, porque quando é algo que eu trago de outra existência, eu não me lembro. Eu não me lembro dessa experiência que faz com que eu me sinta culpada. Mas a sensação de culpa está ali. E isso vai gerando aquela melancolia, aquela sensação ruim que muitas vezes eu não sei explicar. Eu só sinto. Mas está ali, eu sei que ela está ali. E aí ela vai explicando isso melhor. Com a consciência culpada, sofrendo os gravames que lhe dilaceram a alegria íntima, imprime nas células os elementos que as desconectam, propiciando, em largo prazo, o desencadeamento dessa psicose, que domina 100 de milhões de criaturas na atualidade. Ora, nós sabemos, pelas diversas obras, principalmente as obras de André Luiz, vem explicar muito claramente para nós o quanto o nosso pensamento cria, o quanto nós criamos com o nosso pensamento. E André Luiz também fala da questão das doenças psicossomáticas, daquilo que a minha mente não elabora muito bem, eu não sei como lidar com aquilo, e essa energia não muito bem qualificada, essa energia não trabalhada, ela vai se transformando num mal. E aí isso acaba sendo impresso de alguma forma no meu perispírito e no meu corpo físico, e eu começo a desencadear sintomas físicos para esse mal não muito bem trabalhado comigo mesmo, no meu espírito. Então, esse é mais ou menos o que seria a depressão, né? E para a gente entender um pouquinho de onde que vem. Mas não basta entender isso, é preciso a gente pensar, então, já que é algo tão recorrente nos dias atuais, como lidar com isso? Se em algum momento eu percebo que eu começo a me afligir, se eu consigo identificar dentro de mim alguns sintomas que me levam a entender que eu começo a desenvolver um estado depressivo, como é que eu preciso lidar com isso para combater isso dentro de mim, né? Para vencer esse estado emocional? E ainda na mesma mensagem, a Joana de Ângeles vai explicar: abre-te ao amor e combaterás as ocorrências depressivas, movimentando-te em paz na área da afetividade,
com o pensamento em Deus. Evita a hora vazia e resguarda-te da sofreguidão pelo excesso de trabalho. Então, olha quantas dicas importantes ela já deu. Primeiro, a gente trabalhar essa questão do amor, se doar nas relações afetivas, e para isso a gente precisa estar em relação com as pessoas, que eu não amo assim a distância, quer dizer, até amo, mas esse amor à distância ele é mais limitado. Então eu preciso estar me relacionando com as outras pessoas, doando o melhor que eu tenho de sentimento para essas outras pessoas, amando verdadeiramente, e evitar veementemente a ociosidade. Tá sempre com a mente voltada para o trabalho no bem, ocupada com questões edificantes e, na mesma proporção, evitar o excesso de trabalho, né? Principalmente no âmbito profissional, hoje em dia é muito comum, às vezes a gente trabalha em excesso para tentar conseguir um pouco mais de recurso material, então é preciso haver um equilíbrio aí, para que a gente não se perca nessa situação da depressão. E ela continua: adestra-te mentalmente na resignação diante do que te ocorra de desagradável e não possas mudar. Então, se diante das situações que acontecem e que às vezes a gente não se agrada com elas, né, são situações que para nós são difíceis, a gente precisa pensar: é algo que eu posso mudar? Se é algo que eu posso mudar, ótimo, vamos trabalhar para mudar essa situação. Mas se é algo que eu não está na minha alçada a mudar, a gente precisa aprender a ter a paciência e a resignação, para não ser levado a essa situação de melancolia, de tristeza, que pode nos envolver de uma maneira mais grave se a gente se deixar levar. Quando sitiado pela ideia depressiva, alarga o campo de raciocínio e combate o pensamento pessimista. Combate o pensamento pessimista. Então, tentar sempre ter a mente nas mensagens positivas, ler um livro edificante, ouvir uma palestra, liga lá no YouTube, né, no celular, e estar sempre em contato com mensagens que possam te fortalecer para passar por essas situações. E se te vem à mente reminiscências, né, lembranças perniciosas, coisas que são ruins, sobrepõe as aspirações da luta e age, vencendo o cansaço. Não ficar remoendo aquilo que é mágoa, aquilo que te aconteceu de ruim, que você fica lembrando daquilo, repisando aquele sentimento. Não. Ao invés disso, a gente precisa olhar para frente, né? Bola para frente, vencer o cansaço e seguir adiante, né? Para construir outras experiências que sejam mais positivas para nós. Essa mensagem, né, que eu trouxe aqui para a gente discutir um pouquinho do tema da depressão, está no livro Receitas de Paz, que é da Joane de Anjos, psicografia do Divaldo. E atreladinho ali com esse tema da depressão, tem um outro que é ainda mais grave para nós, que é o suicídio. Nós falamos muito de suicídio há pouco tempo atrás, por conta da campanha, né, do Setembro Amarelo. E é algo realmente para que a gente precisa se atentar. Porque, à luz do Espiritismo, nós conseguimos entender que nós não temos só essa vida material. Então, às vezes, a pessoa no cúmulo do desespero, no cúmulo da angústia, sem saber lidar ou não conseguindo tratar direito essa depressão, ela acaba cometendo o suicídio. Só que nós já conseguimos entender que isso só agrava a situação e o sofrimento, porque a vida continua. Então, aquilo que me angustia, que me levou a esse ato de loucura, vai continuar me atormentando do lado de lá. Inclusive, vocês vão ter uma palestra sobre suicídio essa semana. Quarta-feira, com Gabriela, isso. doutora Gabriela. E se lembrem sempre da prece, né? A prece é
um remédio, é uma receita, eu diria, infalível. Ela nos ajuda em todos os momentos. E tem uma música que é uma música assim, muito forte para nós também. Desculpa te interromper, mas é interessante ouvir um dado, até com a Gabriela também, essa menina que vai falar pra gente, que o Brasil, inclusive, está entre os campeões no ranking de suicídio, né? Me assustou. Falei, gente, a gente não faz ideia, né? Não faz ideia. Nossa. Ainda é um tema que assim, a gente precisa muito discutir, que tem ganhado proporção principalmente entre as pessoas mais jovens, né? Então é uma realidade que a gente precisa olhar para ela. E tem uma música que é composição do Tim, da dupla Tim e Vanessa, junto com o Gladstone Lage, que é parceiro do Tim, da dupla Tim e Vanessa, em que ele fala dessa situação do espírito em estado de sofrimento. Sabe aquela situação assim que você não consegue ver saída, né? E de repente, a partir da prece, naquele cansaço, né, de viver aquela condição, ele se lembra da prece, e a partir do momento da prece ele cria condições para o resgate espiritual, que o faz perceber primeiro que aquilo que o tortura é muito mais criação dele, é dele com ele mesmo, do que fruto de agentes externos. E a partir disso, ele consegue seguir adiante e buscar outras oportunidades, recomeçar. E por isso o título da música é Revida. Vida. De reviver. Vida de novo, né? Vida de novo. É sempre bom lembrar, tem uma coisa que a gente esquece constantemente na nossa vida, que é o fato de a gente estar reencarnado. Se nós estamos aqui, significa que nós já estamos recebendo uma oportunidade de melhorar, independente do que nós fizemos, independente das nossas dívidas. Então, se nós formos pegar todas essas angústias, todas essas culpas e revivê-las agora e trazê-las para o nosso momento, nós vamos perder muita oportunidade, vamos criar muitos males para nós. E os males da alma podem até nos levar a males da matéria. Porque é óbvio que aqui nós não vamos abordar todos, o objetivo é falar um pouquinho sobre essa questão do mal da matéria e o mal da alma, mas um pode levar ao outro se nós não nos vigiarmos, como nós dissemos. A maneira que nós olhamos cada coisa vai fazer com que a gente crie outras ou não. Então vamos à música Revida, que é uma música realmente muito bonita. Incomparável escuridão, noite mista de tortura e de vazios abissais, sou todo sofreguidão. Os ais não escutam os ais, o silêncio me acusa, meu pensamento se esvai, um universo sem cor. Mas em meio à eternidade, um rumor acende prece e acende claridade e resplandece
vida, esperança me acalenta, Deus. Sinto um sono e um seio me envolve, criança serei. Onde o ódio que nos pune, onde o peso de granitos, onde a sentença quis unir, se o amor é maior que meu fim, a oração, a vida, a esperança me acalenta, Deus. Sinto um sono e um seio me envolve, criança serei. A oração, a vida, a esperança me acalenta, Deus. Sinto um sono e um seio me envolve, criança serei. Criança serei. Então, essa música nos traz, né, que Sublime. Deus está sempre nos colocando no colo, né, nos acolhendo, nos carregando. Então é preciso lembrar disso, que a gente está sempre muito bem amparado e que essas aflições, né, que nós vivemos no mundo, elas têm uma razão de ser. É a partir dessas experiências que nós vamos nos aproximando do conhecimento da verdade. No seguinte sentido, talvez sejam aquela balançada que a gente precisa para estarmos mais sensíveis para entendermos a verdade. E a verdade que vai nos libertar, né? Porque a partir disso a gente consegue enxergar a vida de uma maneira mais ampla e entender melhor a nossa passagem aqui por esse planeta de provas e expiações. Então, todas essas aflições, elas têm uma razão de ser, elas são justas. E isso vai falar no Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 5, que fala das aflições, no item 3. Lá nós temos o seguinte trecho: as vicissitudes da vida têm, pois, uma causa, e como Deus é justo, essa causa deve ser justa. Eis do que todos devem compenetrar-se. Deus encaminhou os homens na compreensão dessa causa pelos ensinos de Jesus, e hoje, considerando-os suficientemente maduros para compreendê-la, revela por completo através do Espiritismo, ou seja, pela voz dos Espíritos. Pelo Espiritismo nós temos a chave para compreender muitos desses fenômenos, para entender que se nós lidamos, né, com essas experiências de modo que isso nos parece um mal, por outro lado, o Espiritismo nos traz o remédio, que é a fé verdadeira em Deus e na providência divina. Quando a gente acredita que nada acontece conosco por acaso, a gente consegue buscar uma razão para essas experiências para nós naquele momento, e a partir do momento em que a gente entende essa razão de ser, a gente acaba se libertando dessas situações.
Então é preciso ter calma, resignação para lidar com as adversidades, né, que nos acontecem, né, nos acometem ao longo da vida. Também é Kardec que diz: a calma e a resignação adquiridas na maneira de considerar a vida terrestre e a confiança no futuro dão ao espírito uma serenidade que é o melhor preservativo contra a loucura e contra o suicídio. Então, para finalizar, né, eu estou vendo aqui que já está quase acabando o nosso tempo. Se a gente conseguir ter essa calma, né, diante dessas situações, nós vamos conseguir sair delas e sair delas mais fortalecidos. E tem uma música também que é inclusive de uma companheira nossa aqui de Uberlândia, o nome dela é Carolina Pérez, que traz uma mensagem bastante interessante. Normalmente as músicas que a gente canta, né, é sempre uma mensagem sobre Jesus, uma mensagem nossa, né, da nossa visão acerca de Jesus. E a Carol, ela compôs uma música com muita simplicidade, uma mensagem bastante singela, que é como se Jesus, da parte dele, estivesse falando conosco. Então, será que a gente já parou para pensar nesses momentos de maior aflição, de maior angústia? Não é nem assim, se ele pudesse falar conosco, porque ele pode, e ele fala. Mas se nós fôssemos capazes de nos conectarmos com ele e ouvir o que é que ele tem para nos dizer nesse momento, o que é que nós ouviríamos? Essa música, ela tenta passar essa mensagem. O nome dela é Eu Sei. E ela é assim. Observo teu caminho, conheço teus defeitos. Vejo a angústia te assombrar e a duvidar dos meus preceitos. Sim, eu sei, escuridão abre caminho em todas as direções. Trevas nascem na maldade, invadindo corações. Nevoeiros incessantes atormentam teu viver. Pode ser que a tristeza te apavore e embriague a razão, que a incerteza do caminho te recolha a solidão. Mas escuta com carinho o que venho te dizer. Disso eu sei, mas também sei da tua luz tão perto de se acender, da tua missão, da boa intenção, do amparo que envio sempre a te fortalecer. Segue a mim, estou aqui, lembre que em meio a todos os problemas eu sei de você. Trevas nascem na maldade, invadindo corações.
nevoeiros incessantes atormentam teu viver. Pode ser que a tristeza te apavore e embriague a razão, ter certeza do caminho te recolhe a solidão, mas escuta com carinho o que venho te dizer. Disso eu sei, mas também sei da tua luz tão perto de se acender, da tua missão, da boa intenção, do amparo que envio sempre a te fortalecer. Segue a mim, estou aqui, lembre quem veio a todos os problemas. Disso eu sei, mas também sei da tua luz tão perto de se acender, Da tua missão, da boa intenção, do amparo que envio sempre a te fortalecer. Segue a mim, estou aqui, lembre quem veio a todos os problemas. Disso eu sei, mas também sei da tua luz tão perto de se acender, da tua missão, da boa intenção, do amparo que envio sempre a te fortalecer. Segue a mim, estou aqui, lembre quem veio a todos os problemas. Eu sei de você. Nó. Muito lindo, hein? Nossa. Nós gostaríamos de comentar com vocês hoje. Agradecemos imensamente pela oportunidade. É sempre muito bom estar aqui com vocês. Nossa. Que nós tenhamos em mente que os males que existem, nós precisamos começar a olhar para eles como escolas. Por mais difícil que pareça, eu sei que essa semana passaram temas muito difíceis aqui, como por exemplo o homicídio. Achei muito interessante vocês abordarem o homicídio, que é um tema que quase não se vê falando nas instituições religiosas de maneira a entendê-lo, de maneira a saber o que até esse tipo de mal que ele nos traz. E nós não precisamos começar a exemplificar, porque existem homicídios todos os dias, e diversos outros. Eu sei que vocês vão falar sobre o suicídio também, e tantos outros males que nos afligem. Por mais difícil que pareça, gente, vamos começar a olhar para eles como aprendizados, como escolas, como oportunidades de nós exercitarmos aquilo que nós vemos todos os dias no Evangelho, no centro e assim por diante. E eu sei que muitos de vocês podem olhar para mim e falar assim: porque ainda não aconteceu com você? É porque na sua casa ainda não aconteceu isso ou aquilo. De fato, muitos dos males que existem, graças a Deus, não aconteceram na minha família, na minha casa, com os meus amigos. Mas tantos outros já se passaram, tantos outros males. E o nosso grande desafio é exatamente esse: enxergar aquilo que o mundo coloca como prova e expiação através das nossas escolhas, porque nenhum desses males nos acontece sem que seja permitido e sem que nós necessitemos deles, ou sem que nós tenhamos oportunidade de tirar algo deles. Então, aproveitem muito bem essa semana, aprendam o máximo com todos os palestrantes excelentes que nós vimos que passaram aqui essa semana e sigamos em paz juntos. Muito obrigado pela oportunidade, como a Natália disse, tá? Nós que agradecemos.